Graças a paz, irmãos e irmãs que estão aqui comigo no Zoom, ou no YouTube, ou nossas plataformas digitais, sejam muito bem-vindos. Estamos aí no terceiro encontro desse estudo chamado Jesus é. Né? Na primeira quarta-feira, Jesus é amigo. Eu que ministrei essa aula. Na segunda semana foi o professor e pastor Paulo Garcia, que ele trabalhou que Jesus é graça. E hoje, terceira semana, eu creio que vai ser também muito especial. Já falo já qual será o adjetivo dele, né, nessa noite. Bom, então, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, a minha gratidão ao College, que tem feito de maneira tão especial, né, esses materiais. Vamos lá. As dicas de sempre, né? E hoje quero trabalhar com vocês essa expressão: Jesus é o sentido, né? Jesus é o sentido. João 6, versículo 68 diz assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu acho que já vale aí uma primeira observação. Erradamente, inclusive uma das músicas do Music estava errada e a gente corrigiu. A gente fala muito sobre para onde iremos, mas não é para onde iremos, é para quem iremos, né? Pode parecer inofensiva essa mudança, mas a gente precisa fazer as correções. Em nenhuma Bíblia, em nenhuma tradução, está escrito a expressão para onde iremos, mas sim para quem iremos. A gente vai trabalhar esse texto bíblico logo, que é o texto da nossa... É o nosso alvo hoje, bíblico, tá? Mas antes, quero compartilhar com vocês algumas informações que eu acho importante para dar um pano de fundo para nós. Olhem só, o cristianismo, como o Islã, é conhecido como o povo do livro. Das 4 religiões maiores e antigas do mundo, eu não estou falando que são as únicas, tá? Mas eu estou falando que são as maiores. É como o hinduísmo, o budismo, o islã e cristianismo. Somente o islã e o cristianismo têm o que a gente conhece como livro sagrado. Mesmo que avaliando mais quantitativamente, a Bíblia é muito um livro judeu que um livro cristão, né? Aí a pergunta que eu já coloco aqui é: se tirarmos Jesus da Bíblia, o que sobra, né? O que sobra? Muitos pensam que tirar Jesus da Bíblia é tirar o Novo Testamento, mas não. Tirar Jesus da Bíblia é tirar a própria Bíblia. Porque com uma ótica cristã, com um olhar cristão, e ainda que não seja cristão, tá? Mas no mínimo um olhar honesto, a gente consegue encontrar Jesus permeando tanto o antigo quanto o novo. Um dos exemplos é quando a gente encontra a expressão, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso é Gênesis, gente. Façamos. Se fosse um Deus único e não trino, como nós acreditamos, né, Pai, Filho e Espírito Santo, como que estaria o versículo, o verbo? Eu farei. Eu vou fazer o homem. Não, façamos. Né? Uma outra coisa que me chama a atenção, Ferreira, não sei se você já parou para pensar, mas quando Isaías ele tem uma visão do céu, e eu sei que você já pregou esse texto, acho que você foi o primeiro que pregou na Dá esse texto, ainda lá na Agostinho Gomes. É engraçado entre aspas, né? Mas é interessante que quando Isaías vê a santidade do Senhor,
Ferreira, ele diz o seguinte: santo, santo, santo. Por que ele repete 3 vezes? Ele não poderia dizer, não, santo. Eu ouvia os anjos dizendo santo, né? Ok, já fica subentendido que eles falavam isso de maneira repetitiva, mas ele deixa claro, santo, santo, santo. Será que Isaías não estava vendo algo muito próximo daquilo que a gente compreende como trindade hoje? Né? Ou seja, tirar Jesus da Bíblia, seja do Novo, do Antigo, enfim, é encontrar apenas leis e normas. Né? Eu acho que isso não faz muito sentido apenas. Né? Apesar de sermos chamados, né, do povo do livro, ou uma religião de um livro, não somos apenas isso. Somos muito mais que isso. Somos o povo de uma pessoa. Então, não somos apenas um movimento religioso baseado num livro, somos um movimento religioso baseado numa pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A base bíblica que eu quero trabalhar com vocês hoje é João 6,68, e só para vocês terem um pano de fundo também, né? Jesus, ele, nesse contexto de João 6, ele está fazendo a sua primeira multiplicação de pães e peixes, né? Que foi uma das cenas do nosso musical. E quando Jesus faz essa multiplicação, o povo fica boquiaberto. E já existe uma conexão ali entre Jesus e Moisés, tanto que é citado no texto bíblico, né? Caramba, está aí o novo Moisés. Só que quando Jesus percebe que o povo está lá com ele, meio que apenas atrás de pão e circo, entende, gente, que eu vou falar? Eles estavam seguindo a Jesus não por aquilo que Jesus queria ensinar, mas pela braveza de Jesus nesse texto, a gente percebe que o povo estava lá porque eles queriam comer. Eles queriam ter alguma coisa que não simplesmente a mensagem do evangelho. Né? E aqui eu não estou julgando a multidão. Talvez se eu estivesse na multidão, eu teria as mesmas intenções. Mas eu acho que a gente pode fazer uma interpretação já, né? Mesmo que seja uma interpretação nossa aqui de quase 2000 anos depois. E Jesus percebe, então, uma espécie de... Ei, vocês estão me comparando a Moisés? E aí Jesus começa, então, a pegar muito pesado. Quando ele percebe que o povo está lá só por conta do pão, só por conta do peixe, e só mesmo, Jesus ele começa a subir o sarrafo, a subir o teor da sua proposta messiânica. Então ele vem dizer coisas difíceis, né? Coisas do tipo: vocês precisam deixar essa vida de pecado, vocês precisam se arrepender. Então, a proposta de Jesus é uma proposta de mudança de vida, não simplesmente de mudança da comida no prato. E cá entre nós, gente, fazendo um paralelo muito simplista, esse é o meu maior medo. Ou continuará sendo. A gente construir uma igreja que ensine para as pessoas, e é por isso que a gente está aqui, que quando a gente vai para um culto, a gente vai para cultuar, e não simplesmente para tirar alguma coisa da parte de Deus. Às vezes, eu sinto que
As pessoas, elas ainda acham que a igreja é um lugar para tomar algo de Deus, sabe? Eu vou lá para buscar e levo. Eu não estou falando que isso não pode acontecer, não estou falando que isso não acontece. Eu só estou falando que não é a intenção certa, né? Eu gosto de comparar igreja a hospital. Quando eu estou com dor nos rins, e graças a Deus faz tempo que eu não sinto essa dor, quando eu estou com dor nos rins, eu vou para o hospital, é para que eles tirem a dor nos rins. Eu estou com um problema, eu estou com uma enfermidade, eu sei que a medicação vai doer, mas vai me curar. Ou a cirurgia vai acontecer, mas vai me curar. Eu não vou para o hospital para ganhar uma camiseta. Entendem, gente? Eu não vou para o hospital para ganhar um celular. Eu não vou no hospital para ganhar um tapinha nas costas. E as pessoas, elas vão às vezes para a igreja para um tapinha nas costas. Elas vão para a igreja para ouvirem uma palavra que faça carinho, sabe? Mas nem sempre é assim. Então, se nós vamos para o hospital porque precisamos ser curados, nós precisamos, fisicamente, né? E emocionalmente, na igreja nós vamos porque precisamos ser curados espiritualmente. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus ele começa a pegar pesado nesse sermão dele, e ele quer deixar claro que ele não tem nada a ver com Moisés, ele é muito mais do que Moisés. Jesus ele olha assim e percebe que a multidão ela vai indo embora. O povo que está lá por conta do pão e do circo, quando percebe que vai faltar o pão e vai faltar o circo, uma parte dessa multidão ela começa a ir embora. É aí que Jesus olha para os seus discípulos, que representam nós aqui. Jesus olha para eles e diz o seguinte: ei, e vocês também não querem ir embora? Olhem só que palavra dura. É nesse momento que nós temos essa resposta de Pedro, essa resposta clássica, né? Onde ele vai dizer, mestre, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, né? Então, contextualizando essa expressão, a gente compreende que, de fato, Jesus é o sentido para o colégio apostólico e precisa ser o sentido para a igreja. E quando a gente fala de sentido, nós temos duas conotações. Sentido o sentido em relação à origem, mas também em relação à finalidade. Quando a gente pensa em origem, olhem só. João 1, de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Olha só. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, Jesus é a origem da nossa fé. Começou tudo nele. Nós não somos um acidente cósmico. Um dia, quando ainda não havia dia, uma poeira cósmica se juntou, sem nenhum motivo, resolveu se alterar e foi se alterando, e depois de milhões de anos nós nascemos. Tem um professor que fala o seguinte, um professor meu que dizia o seguinte: precisa ter muita fé para acreditar no Big Bang. Precisa ter muita fé. Eu fico com Gênesis, né? Nós também não somos resultado invejoso de deuses que, cansados de serem deuses, cheios de desejos, cheios de ganâncias, por coisas físicas, por coisas terrenas, com seus ouros e palácios,
deixaram de ser deuses para serem humanos. Que isso que a mitologia grega fala. Nós somos, à luz do Evangelho, uma ideia clara e objetiva de um Deus criador. Fomos feitos à imagem e à semelhança dele. Então, não acreditar que a nossa origem está em Cristo, com todo respeito a quem não acredita, mas para mim é uma loucura. Então, quando a gente pensa em Jesus como sentido, a gente tem que pensar na origem. Nós fomos criados por ele. Se não fosse por ele, nada do que foi criado teria sido feito, está escrito. E aí me faz lembrar o que o apóstolo Paulo escreveu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O começo vem dele, o processo é por ele e a chegada é nele. Tanto é verdade que falando dessa chegada, né, esse versículo de Apocalipse é um dos meus preferidos, né, que vem dizer, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí Hebreus vem dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu gosto muito, para aqueles que gostam de anotar, é muito interessante isso. Não é à toa que João vem dizer que ele é o alfa e o ômega, não é à toa que ele vem dizer que ele é o princípio e fim, não é à toa que ele vem dizer que ele é o primeiro e último. Já perceberam que aqui nós temos 3 cadeias importantes, alfa e ômega? João está dizendo o seguinte, o alfabeto existe nele. Quando ele vem dizer do primeiro e último, ele vem dizer o seguinte, os numerais se encontram nele. E quando ele vem dizer de princípio e fim, ele está dizendo que as eras estão nele. Então isso é muito doido. Tudo está em Jesus. Então, se o cosmos está em Jesus, se a humanidade está em Jesus, por que muitas vezes nós temos dificuldades de entregar todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, todas as nossas inquietudes em Jesus? Ele tem gente ainda, e eu falo já há muito tempo isso, tem gente ainda que acha que ter dúvida é uma ausência de fé. Não! Ter dúvida é um grande meio para a gente encontrar a fé em Cristo Jesus. Sabe? A gente não tem que se autopunir, não, eu não tenho a fé que... Não, muito pelo contrário. Vocês se lembram quando um pai foi pedir a cura do seu filho para Jesus, né? E aí, parafraseando, né? Ele disse assim, por favor, cure meu filho. E aí, tá, mas você quer? E o pai falou, eu quero, mas eu não tenho fé. Olha que pai bonito. Se eu fosse um pastor, né, o pentecostal, talvez eu falaria, então você não tem fé? Então sai daqui que eu vou pegar um que tenha fé. Não, Jesus disse, não, você não tem fé. Obrigado por você ser sincero, eu vou curar teu filho mesmo assim. Então, a origem do cosmos, a origem da humanidade, a origem das galáxias vem dele, mas também passa e chega nele. Sabe? Finalidade aqui, não entendam apenas como a ideia de final, tá? Mas também como objetivo. Questão da eternidade. Né? Tem uma coisa importante que eu quero falar com vocês aqui, porque quando a gente pensa em fim, a gente pensa apenas no fim escatológico, né? Quando Jesus voltar. Não é só isso, porque o próprio Jesus disse que o reino dele já está em nós. É o que a gente conhece na teologia como o já e ainda não. Ferreira e quem estudou teologia vai se lembrar do que eu estou falando. É o já e ainda não. O reino de Deus já está aqui, mas ainda não. Já está aqui em algumas doses, vamos dizer assim, mas a completude dele chegará na eternidade. Mas a gente já pode viver essa esfera aqui. Jesus Cristo vive em nós, gente. Jesus Cristo habita em nós. Isso é muito forte.
Mediante isso, a gente chega nessa pergunta. Como igreja, o que somos? Né? A igreja tem tempo e, e o espaço definido. Portanto, nenhuma igreja, sozinha absolutamente, não é o reino de Deus e não tem domínio sobre Jesus. Né? O que significa? Significa que a DAI e tantas outras igrejas são apenas sinais, ou um sinal do reino de Deus. O reino de Deus não está todo na DAI. Nós sinalizamos o reino, nós não temos dentro do nosso menu de igreja, o reino não se encontra todo em nós. Não, muito pelo contrário, a multiforme graça está espalhada. Tem coisa que a DAI tem, que a Batista não tem. Tem coisa que a Batista tem, que a DAI não tem, a Metodista tem, a Presbiteriana tem, sabe? A Igreja Universal tem, enfim, a Igreja Anglicana tem. Vou me atrever a dizer também aqui, para aqueles que têm dificuldade de entender isso, eu falo isso com muito carinho, muito respeito, tem coisas que tem na Igreja Católica que não tem na Igreja Evangélica que agrada a Deus lá. Como tem coisas na Igreja Evangélica que machuca o coração de Deus, como corrupção, enfim, às vezes, pecado presente, pecados de estimação que a gente vai alimentando. A gente é muito bom para falar assim, o pecado dele, esse é condenável, o meu não, sabe? E não é isso, nós temos que aprender com todos, sabe? Todos que estão em Cristo Jesus, tem coisas difíceis de compreensão, para mim, na Igreja Católica tem, como também tem coisas difíceis da minha compreensão dentro da Igreja Evangélica. Né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que a gente não pode perder Jesus de vista, sabe? A gente não pode perder Jesus de vista. Ele é a origem, mas ele é o final. Ele é a origem da nossa igreja, ele é a origem da nossa família, ele é a origem dos nossos negócios, ele é a origem dos nossos projetos futuros. Mas ele tem que ser o propósito. Por isso que o apóstolo Paulo também vem dizer, eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira e eu guardei a fé. Ele está dizendo de presente, de processo e de propósito. Sabe? Então a gente precisa compreender que tudo tem que partir dele. Eu quero profetizar em nome de Jesus, sabe, gente? Que não é pregação, mas é aula e eu quero me atrever a fazer isso. Sabe, se tem alguma coisa na vida de vocês que não começou bem, tenha a humildade de pedir perdão. Jesus, eu quero começar essa empresa contigo, não quero me envolver com notas frias, não quero me envolver com corrupção. Ou você que está namorando, sabe? Senhor, eu quero começar contigo, eu quero que o Senhor seja o meu grande parceiro nesse relacionamento. Pouco importa o quanto eu vou sofrer, o importante é que o Senhor esteja no início comigo. Gente, se não começarmos bem, não vamos terminar bem. A gente precisa resetar a máquina, a gente precisa ter a humildade de entender que tem algumas coisas na nossa vida que a gente vai ter que destruir para construir. Jeremias disse isso. Ele falava em alto e em bom som, sabe por que vocês não querem me ouvir? Porque a minha palavra é dura. Vocês vão ter que destruir para reconstruir aquilo que Deus quer para a nossa geração. Então, acho que a pergunta que vocês têm que fazer, que eu tenho que fazer, o que está sendo construído na nossa vida que Jesus não esteve no início? Qual é o reparo ou qual é a desconstrução que a gente precisa fazer para que ele seja glorificado? Isso vale para relacionamentos, isso vale para empresa, isso vale para ministério. Resolvendo a questão do início, da origem, aí é focar. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus, tudo. Tudo, nosso dinheiro tem que ser para a glória de Deus, os nossos relacionamentos têm que ser para a glória de Deus, o que a gente faz na igreja precisa ser para a glória de Deus. Rodrigo, mas tem como estar na igreja e não fazer para a glória de Deus? Ah, não? Quantas corrupções a gente vê dentro das igrejas evangélicas? A gente vê mais corrupção em igreja evangélica do que em igreja católica. A gente vê mais corrupção em igreja evangélica do que em igreja ortodoxa. Será que apenas o pecado da idolatria incomoda Deus, que é o pecado que, teoricamente, os evangélicos falam que os católicos têm? E os nossos pecados?
E as nossas dificuldades, sabe? Então, essa avaliação, essa origem é importante, mas o porquê a gente faz. E eu volto com Paulo, retomando e falando novamente o versículo que eu falei, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para a gente encerrar, né? Quero abrir para perguntas hoje, quero dialogar um pouco mais com vocês. Eu termino com o básico, é aquele resumão. Jesus, não comecei falando isso? Jesus ele está presente de Gênesis a Apocalipse. Mas se a gente pode resumir, a Bíblia está aqui. Deixem-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Amem uns aos outros, dessa maneira todos irão reconhecer que vocês são os meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Então, esse é um versículo que a gente lê muito, mas pratica pouco. A gente decora muito, mas a gente às vezes não compreende a densidade dele. Então, se na primeira quarta-feira falamos desse Jesus que é amigo, que ele nos acolhe, mesmo quando estamos quebrados, mesmo quando somos um Levi Mateus, na segunda semana, se falamos desse Jesus que é graça, esse Jesus que está disposto a colocar no colo de Mateus a entrada do reino, esse mesmo Jesus espera de nós que tudo que façamos a partir de agora comece nele e termine nele. É como se ele olhasse para Levi Mateus e falasse assim: ok, Levi, até onde você viveu, mas agora é uma nova fase. Fernanda, Ferreira, Rodrigo, Soeiro, seja quem for, resetem a máquina. A graça está disponível, a minha amizade está disponível. Agora vocês precisam declarar a quem iremos. Sabe, gente, espero em Deus que sempre como igreja possamos falar isso, né? A quem iremos? As pessoas que podem nos dar dinheiro, as pessoas que podem nos dar poder, a quem iremos nós? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus. Então, que ele seja sempre o sentido, tanto na sua origem quanto na sua finalidade. Se Jesus está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele precisa estar na nossa vida, em todas as áreas. Seja assistindo um filme, ou seja indo para a igreja. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de Batman. Gosto muito. E chegou no HBO Max aqui o Batman para assistir. E eu tava, né? Eu, Davi, Lolo, Tati, vamos assistir o Batman. Gente, 30 minutos de filme não é filme pro Lolo. Não é filme. O que eu tinha que fazer, gente? Vamos dormir. Eu, Tati, temos estrutura para assistir o Batman. Não vejo a hora. Hoje é dia para assistir Batman. Mas na hora que ele dormir. Ou, no mínimo, dizer, Lolo, vai pro quarto, assiste uma outra coisa, que a gente vai assistir uma coisa para adulto. Ou seja, não pode bobear. Jesus, ele precisa estar, inclusive, naquilo que a gente assiste. Naquilo que a gente fala, né? Enfim. É isso. Combati o bom combate. Temos perguntas? Temos dúvidas? Pastor, Oi, Rô. só para acrescentar, né, primeiramente te agradeço pelo estudo de hoje, um estudo riquíssimo, né? Eu me lembro que por várias vezes você já disse isso em púlpito, em conversa, que os 2 dias mais importantes da nossa vida é o dia que nós nascemos e o dia que nós entendemos o porquê nascemos, né? E eu estava lendo um texto de Paulo, bem capaz que eu pregue ele
domingo, Atos 20, 22, e diz assim, né? Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, essa conjunção adversativa faz todo sentido para o texto. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Isso é tão forte na questão de um Cristo que faz sentido para a nossa vida, é que Paulo, ele colocou a vida dele em risco, mesmo que o Espírito Santo já tinha falado com ele das prisões, tudo aquilo que ele ia passar, ele mesmo assim, eu não me importo, porque há um sentido maior na minha vida, que é de cumprir um propósito, uma vocação, a qual Cristo me chamou. E eu acho isso belo na vida de Paulo. Rô. É, eu acho que eu tenho esse sermão pronto. Se você quiser uma cola, eu te dou. Se não for esse, tem um sermão que eu preguei, que eu estou precisando pregar ele de novo na DAI. Porque, para mim, talvez até pregue ele. Eu vou parar para estudar o texto de domingo amanhã. É muito doido, né, Ferreira? Porque tem o apóstolo Paulo, ele chega na casa de uma pessoa, ele está em viagem, e aí vem um profeta dizendo, ó, se você ir para Jerusalém, você vai morrer. Vão te prender, o negócio vai ficar feio para você. E aí Paulo, ele olha assim e fala, tipo, agradeço, mas eu vou mesmo assim. Eu vou. Se é outro, se sou eu, fala assim, Deus está me avisando, eu vou para o Egito, mas para Jerusalém não. Mas o cara tinha tanta convicção, né? Aquilo que ele falava, né? O viver para mim é lucro, né? Como que é? Eu sempre inverto. Como que é, Ferreira? Viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Alguma coisa assim, não? Meu, será que um dia a gente vai ter essa maturidade? De dizer, meu, é aquilo, né? É a gente compreender que a causa é maior do que o custo. Ele falou assim, eu vou para Jerusalém. Tá tudo certo, podem me prender. O mais importante é que eu cumpra o ministério pelo qual fui chamado. Então hoje a gente está muito Nutella, né? Quem aqui vai para alguma cidade amanhã para ser morto pelo evangelho? A gente não quer ir nadar em 360 de quinta-feira à noite? Quanto mais ir para Jerusalém, morrer. Tem gente que não quer fazer 4 cultos no Nadai, ou 3 cultos, ou 2 cultos, porque tem preguiça. Então, assim, a gente está muito Nutella. Muito Nutella. Eu não sei como que Deus olha essa geração, entende? Eu não sei. Tomara que ele tenha misericórdia de nós, porque comparado ao que esses caras passaram, a gente está muito aquém. Eu vejo o nosso sarrafo muito baixo. Não significa que eu não tenho esperança pela igreja, não significa que não existam ainda pessoas dignas do evangelho, nada disso, mas a gente precisa reavaliar, né? Se de fato Jesus tem sido a nossa origem, tem sido o nosso propósito, a gente acorda para quê? Tá, para ganhar dinheiro, tá, mas qual o motivo de ganhar dinheiro? Será que é para ganhar muito, para que a gente consiga dizimar muito, para que o reino de Deus se expanda muito? Eu não estou falando, sabe, que a gente não pode sonhar pela Disney ou com a Disney, a gente não pode sonhar em ter um carro melhor, não estou falando nada disso, vocês me conhecem. Mas eu acho que falta, viu, Ferreira, esse senso de propósito. Acordar cedo, meu, eu estou acordando porque Deus me use, é para a tua glória que eu estou acordado, entende? Eu sei que é difícil. Para vocês é difícil, para mim é difícil acordar todo dia tão focado assim, mas é o desafio. É o desafio, né? Rô, Oi. só para acrescentar um pouco mais, eu sempre penso que quando Steve Jobs aqui, ele pensou em criar o iPhone,
antes de materializar, ele criou aqui na sua mente, ele criou no seu coração com um propósito. Eu fico imaginando se Steve Jobs estivesse vivo e visse eu pegando um iPhone e usando como martelo para poder pregar um prego na parede. Eu até consigo pregar, mas vai deformar, ele não foi criado para aquilo. Vai chegar uma hora que vai perder o uso, vai perder sentido. Meu, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo pregando um prego com iPhone? Então, eu acredito muito que o nosso maior conhecimento de nós mesmos está intrinsecamente ligado em Cristo. Quando nós mergulhamos no coração do Pai, a gente entende o maior sentido para a nossa vida. Eu imagino o quanto foi difícil, Rô, você abrir mão do tonelada para poder ser um pastor integral. Rapaz, tem um propósito maior, né? Quando você me fez o convite para poder ser pastor integral na igreja, eu relutei a princípio. Por quê? Mas hoje eu entendo que faz todo sentido para a minha vida, eu me sinto completo estando como pastor integral na igreja, né? E cada um tem a sua particularidade com Deus de encontrar esse sentido, seja no trabalho, seja integral na igreja, seja como missionário, seja como um profeta, como um pastor, como um mestre, mas buscar em Deus esse sentido para que a gente possa terminar o dia, colocar a cabeça no travesseiro e falar: uau, eu cumpri o meu propósito no meu dia. Exato. Eu não sei. Antes, deixa eu só responder a pergunta do Willen aqui, né? E quem tiver pergunta, coloque aí, gente. Olha só, pastor, eu sei que ninguém chega próximo da santidade de Jesus, mas na sua opinião, quem seguiu muito bem os passos de Jesus? Qual a pessoa que o senhor admira após Jesus? Cassiane, vou seguir. Lembra dessa música? É boa, hein? Brincadeiras à parte. Pensando em Antigo Testamento, teriam tantos nomes, né? Eu gosto muito de Samuel. Samuel ele foi o único 3 em 1 do Antigo Testamento, para não dizer da Bíblia toda. Ele foi profeta, juiz e sacerdote. E detalhe, as pessoas para serem profetas, juízes ou juízas ou sacerdotes, eles teriam que ser filhos de juízes, de profetas e de sacerdotes. Ou seja, Samuel, ele encantou tanto o coração de Deus com a sua postura, que Deus fez dele juiz, sacerdote e profeta, mesmo sem ter a linhagem tal. Para mim, foi um cara acima da média. Só para vocês terem uma noção, o que Sansão, com a sua força, não conseguiu fazer com os filisteus durante anos, Samuel, com uma oração, resolveu. Então, eu colocaria o Samuel e colocaria aí o Enoque, né? Enoque andou tanto com Deus que se perdeu nele, e aí nunca mais foi achado. Agora, a gente não tem tanta história de Enoque. O cara acho que era crente mesmo, e andou, e se achou nele, e acabou. A gente não tem muita biografia de Enoque. Agora, se eu pudesse escolher alguém do antigo, eu falaria o Samuel. Para mim, um cara equilibrado. A gente não vê erros grotescos como de Davi. Eu vi muita coisa, a gente lê muita coisa errada de Davi na Bíblia, mas Samuel, eu tenho as minhas dificuldades assim de encontrar erros, né? Pensando em Novo Testamento, gente, é difícil fugir de Paulo, né? Das 13 cartas, me corrige aí, gente, 9 foram escritas por ele. O cara era diferente mesmo. Se eu estiver errando aí nos números, me corrigem no chat aí. Diferente, cara, é diferente, né? Então, se eu pudesse escolher, William, eu colocaria aí o Samuca no Antigo Testamento e o Paulinho no Novo, né? Aqui, ó, Ferreira já gosta do João Batista, né?
Jesus deu testemunho dele. Nunca nasceu. Tá para se ver alguém que nasceu como ele. Então, agora também Jesus era primo do cara, né? Acho que tinha conchavo aí. Ai. Temos perguntas? Temos perguntas? Vocês estão muito fraquinhos. Eu tenho pavor quando eu dou aula e não tem pergunta. Ou eu fui muito confuso, ou eu fui muito claro, ou eu fui muito raso. É o tripé de quando não tem pergunta. Mas é isso. Que possamos ser achados nele, né? Que tudo que façamos por ele, por meio dele e para ele, né? Acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Certo? Eu vou pedir para quem? Vamos lá, vou pedir para o Moacir. Moacir, um dos nossos professores da EBA. Pedir para o Moacir fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse tempo juntos. Boa noite, Moacir, tudo bem? Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz, isso tudo muito bom, viu, pastor? Amém, meu irmão. Obrigado. Então vamos orar. Deus querido, nós te bendizemos, te adoramos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade, por este encontro, ó Deus, onde a tua palavra é revelada, onde o teu reino é manifesto nas nossas vidas, ó Pai. Vem completa em nós a tua palavra, que teu Santo Espírito opere em nossos corações, ó Deus, trazendo vida, trazendo verdade e trazendo crescimento, ó Deus. Nós te louvamos por tudo, dá-nos, ó Deus, uma noite de vitória, uma semana abençoada ainda na tua presença, que possamos, ó Deus, nos encontrar ainda a cada dia mais e mais contigo, ó Deus. Nós assim oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Amém, gente. Olha só, o Carlos, eu não vou deixar essa pergunta sem resposta, né? O Carlos Ribeiro escreveu o seguinte, Moacir, como novo convertido, ainda fico preocupado em saber como agradar a Deus e me achar para os propósitos, né? Que Ele quer para mim. Carlos, eu não tenho o mapa do tesouro, mas eu vou falar o que eu acredito. Seja fiel nas coisas ordinárias. Honre a Deus nas coisas ordinárias. Esse é o grande propósito de Deus para a sua vida. Se você é vendedor, seja o melhor vendedor, honrando a Deus nisso. Se você é dentista, honre a Deus sendo dentista. Não vai tirar a cárie do irmão sem dar uma anestesia. Em nome de Jesus, eu repreendo isso. Honre a Deus em tudo. Tire da tua cabeça a ideia de que para ser útil para o reino, a gente precisa estar pregando num púlpito ou estar na diaconia. Isso também é, mas não é só isso. Você que quer abrir uma empresa, que essa empresa seja para a glória de Deus. Então, seja assistindo Batman, ali você pode cumprir o teu propósito como pai. Quando eu comecei a assistir o filme, eu falei, eu não estou cumprindo o meu propósito como pai, colocando o Lorenzo para assistir esse filme que é pesado. Então, eu acho que vida cristã, Ferreira, não sei se você concorda comigo, tem muito mais a ver com a trajetória, o dia a dia, do que com focos específicos. É o que eu falo já há mil décadas, né? É o tal do indo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, lá é gerúndio, não é? Eu já expliquei isso, é indo. Quando eu saio de São Paulo e vou para a Rússia fazer missão, o meu local de missão não é simplesmente a Rússia. Meu local de missão é a partir do momento que eu pego o Uber e eu trato bem o cara do Uber. A partir do momento que eu chego no aeroporto e trato bem o cara do aeroporto.
a partir do momento que eu chego com a comissária e falo bem com a comissária. Então, Carlos, coloca isso na tua cabeça. E acho que todos nós precisamos colocar. Cumprir o propósito de Deus, qual é? Amar Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo. Não tem uma grande profissão, não tem uma grande função. Não, se você fizer isso, você vai alcançar o propósito. Não existe isso. Senão todo mundo seria missionário. No sentido de sair daqui e ir para um outro lugar. Então, enfim, pode falar, Ferreira. Uma coisa que você sempre disse para nós, pelo menos para mim, já disse várias vezes, que Deus não espera de nós perfeição, Ele quer constância, né? Porque o caminho de nós aproximarmos de Deus é através da santificação. E esse é um caminho que você não vira uma chave para um dia para o outro. É um caminho que tem que ser construído dia a dia, negando algo hoje, negando algo amanhã. E eu me lembro uma vez que você me disse, Ferreira, ainda que a gente errar um dia, acertou 10, errou um dia, jogar tudo para o alto, não. Vamos continuar. Erramos hoje, mas amanhã vamos continuar com essa constância até a gente chegar naquilo que Deus deseja de nós. Então, é persistir todos os dias. Uma coisa que eu aprendi muito na DAI é buscar uma disciplina espiritual, ainda que seja 10 minutos num dia. Mas essa disciplina espiritual, de oração, de jejum, de Bíblia, faz isso todo dia. Amanhã você está 15, amanhã você está 20, está chegando mais próximo de Deus cada dia. E se cair, ele levanta. Bora para cima. Sabe? O problema, principalmente de nós latinos, né? Nós lá que tem o sangue mais caliente, né? A gente a gente erra muito nisso. A gente caminha, como o Ferreira disse, a gente caminha 15 quilômetros. Aí, no outro dia, você não quis caminhar 15, você caminhou só 10. A gente já acha que não vai conseguir voltar no 15, né? Falta consistência, muitas vezes. E esse é um problema. Esse é um grande problema da nossa geração, né? Uma geração que eu acho que a gente só fica consistente quando a gente, muitas vezes, sabe que vai faltar o dinheiro no bolso. Aí a gente vira um leão. Mas para as coisas espirituais, a gente tem uma dificuldade de ser consistente. Fala que você não vai ter dinheiro no fim do mês para um pai de família, para ver se ele não fica consistente. Acorda cedo todo dia, trabalha todo dia. Agora, quando o assunto é consistência ministerial, consistência espiritual, aqui eu não estou falando, gente, de uma maneira azeda, não, colocando o dedo na cara, não é isso. Eu também tenho as minhas dificuldades, como todos vocês. A gente tem que repensar. Que Deus nos faça consistentes, né? A cada dia. É isso. Obrigado, senhores e senhoras. Vamos orar. Não quer dizer, já oramos, né? É bênção apostólica. Obrigado pela presença de todos. Vamos tirar foto para o povo ficar com inveja da gente. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Amém. Olha, deixa eu falar uma coisa. Véspera de feriado. E o crente não entrar no estudo bíblico de quarta-feira, tá precisando tomar groselha. Tá não, gente? Para não falar outra coisa. Mas Jesus ama eles. A gente também já faltou, né? Deixa eu falar, hein? Como que tá o nosso final de semana? E aí eu dou a bênção apostólica. Hoje é quarta, né? Amanhã quinta, sexta, sábado, 3 da tarde, nós teremos batismo na igreja. Então você que está com a agenda disponível e quer vivenciar isso, pelo amor de Deus, gente, cola lá, 3 da tarde. Vamos tentar celebrar. Pastor, mas ninguém da minha família vai se batizar. Em nome de Jesus, vamos celebrar como igreja. 3 da tarde, estaremos lá no sábado. E domingo, nas nossas igrejas, né? Voltamos no Ipiranga apenas com 9, 11 e 18, tá, gente? E não precisa fazer link, não. Não precisa fazer inscrição. E as demais igrejas filhas também. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão
e as consolações do Santo Espírito sejam com todos, e todos digam, escrevam amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. Jesus é o nosso sentido. Abraço, tchau, tchau.